Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muita notícia importante e relevante para a gente abordar, como por exemplo, já temos aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês, os 4 primeiros jogos do Vasco aí na competição, sendo que, 3 deles no Rio de Janeiro. Vamos falar muito também sobre Campeonato Carioca, que nesse domingo aí o Vasco joga pela classificação, podendo chegar, até a segunda colocação, dependendo ali de tropeços do Fluminense e também do Nova Iguaçu. Então a gente vai trazer provável escalação. Dimitri Payet tá de volta, vai pro jogo, deve ser escalado como titular. E também vamos falar muito de mercado da bola. Vamos falar sobre contratações que devem chegar agora até o dia 7 de março e também sobre os jogadores que podem estar pintando no Vasco na janela de meio de ano. Pois é, Alexandre Matos, 777, Ramon Dias já planejam contratações para a próxima janela, que vai abrir no mês de julho. A gente vai trazer nomes aí como Felipe Coutinho, Vasco está monitorando a situação do jogador que está lá nos Emirados Árabes. Nahitan Nandez, uruguaio, que jogou muito tempo no Boca Juniors, também está nessa lista de contratações. Tem jogadores aí que o Vasco está aí solicitando, informações desse momento. Então, muito assunto para a gente comentar, para a gente trazer para vocês. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, vocês ainda que não seguem a gente aqui no YouTube, você está no lugar certo. Aqui todo dia tem notícia, tem informação, tem novidade do Vasco. De manhã, primeiro vídeo, 5 horas da manhã. Segundo vídeo, segundo boletim, 4 horas da tarde. E depois, toda noite, a gente faz live ao vivo para vocês a partir das 8h30. Então, não perca a oportunidade. Se inscreva no canal lá embaixo, naquele botão vermelho. Dá essa moral aí também, deixando o seu joinha, deixando o seu like e compartilhando o vídeo, que é muito importante para que o nosso canal cada vez mais chegue aos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. É muito legal que a galera usa o canal como uma forma de se informar, de fazer novas amizades nos comentários, de interagir, trocar ideia. Então, nos comentários também vai lá, e comenta, fala aí o que você está pensando sobre todo esse momento do Vascão. E antes da gente começar o vídeo, vou deixar aquele recado para você que está, precisando de uma grana. Nossa amiga aí, a nossa empresa Mais Ágil, que é uma parceiraça aqui do canal, traz para você a possibilidade de você sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS de forma antecipada. Quer ter essa grana no seu bolso em até 24 horas? Manda uma mensagem para eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que você vai ter acesso a esse dinheiro. Tá precisando pagar uma dívida, fazer uma obra, quer levar a parceira aí, a namorada para viajar, entre em contato que essa grana cai rapidinho no seu bolso aí com a ajuda da Mais Ágil, beleza? Então bora começar o vídeo aqui falando sobre Campeonato Brasileiro, que ontem a CBF liberou a tabela, os jogos ali do Campeonato Brasileiro dessa edição de 2024. E, cara, me pegou de surpresa que o Vasco acabou nos 4 primeiros jogos tendo uma sequência. É óbvio que são jogos difíceis, complicados. Todos os adversários do Campeonato Brasileiro são times aí muito bem estruturados, A grande maioria deles aí são pedreiras. Mas acabou que os 4 primeiros jogos do Vasco, me deixaram felizes, O Vasco aí, dos 4 primeiros jogos, são 3 partidas no Rio de Janeiro. Primeiro jogo em casa, o Vasco estreia em São Januário, Caldeirão lotado, contra um adversário muito complicado, muito difícil, que ano passado no Brasileiro foi muito bem, que é o Grêmio. Mas, irmão, é em casa, o Vasco vai jogar com a ajuda da torcida. Até lá o nosso time ainda vai estar muito melhor, mais estruturado, mais bem treinado, com os reforços que vão estar chegando. Então, tô muito confiante aí nessa vitória, na estreia do campeonato contra o Grêmio. Depois o Vasco sai do Rio de Janeiro, vai para Bragança Paulista para pegar o Bragantino, que também é um time difícil. Ano passado foi muito bem, Tá na Libertadores da América, mas a gente sabe que não é nenhum bicho papão. Dá pra gente ir lá tranquilamente e sair de lá com um bom resultado, um empate, ou quem sabe até beliscar uma vitória. Depois a gente retorna para o Rio de Janeiro para o clássico contra o Fluminense, já na terceira rodada. Lembrando que o Fluminense já estará disputando a Libertadores, então tem toda essa questão de às vezes poupar um jogador aqui, poupar outro jogador ali, clássico, Maracanã. A gente sabe que o gramado não tá bom do Maraca, não deve tá bom aí para essa partida do Brasileiro. Então Vasco volta para esse clássico no Maracanã contra o Fluminense, e depois desse jogo a gente encara em casa, em São Januário, Criciúma. Ou seja, 4 jogos: primeiro em casa contra o Grêmio, segundo fora de casa contra o Bragantino, terceiro em casa, entre aspas, é fora de casa porque o mando é do Fluminense, mas a partida será no Maracanã, e depois
Criciúma em São Januário. E a pergunta que eu vou fazer para você é, desses 4 jogos, desses 12 pontos que o Vasco vai disputar nesse início de competição, quantos pontos você acha que o Vasco vai conquistar? Vou deixar o meu aqui, para mim o Vasco vai conquistar 10 pontos dos 12 possíveis aí nessa sequência de início do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, bora falar de Campeonato Carioca, que domingo é dia de decisão, domingo é dia de Vasco e Portuguesa da Ilha em São Januário. Todos os ingressos já estão vendidos, ou seja, Caldeirão vai estar lotado. E a gente vai ter um detalhe muito interessante nessa última rodada do Campeonato Estadual, né, visando a classificação para as semifinais. O clássico entre Fluminense e Botafogo no domingo, ele será às 4 horas da tarde. A Polícia Militar não autorizou os jogos do Vasco, do Fluminense e do Botafogo de serem ao mesmo tempo, ou seja, o Botafogo tem que vencer o Fluminense. Se o Botafogo empatar ou perder do Fluminense, automaticamente o Vasco já terá sua classificação garantida. Se o Botafogo vence o Fluminense às 4 horas da tarde, nesse clássico no Maracanã, o que acontece é o seguinte, obriga o Vasco a ter que vencer o seu jogo contra a Portuguesa da Ilha, e tem mais, o Vasco poderá ultrapassar o Fluminense também. Ou seja, o Vasco podendo ultrapassar e chegar à terceira colocação. E tem outro detalhe, o Nova Iguaçu, que hoje é o terceiro colocado, tem uma pedreira pela frente, né? O Volta Redonda joga em casa, o Volta Redonda precisa vencer o seu jogo para garantir classificação para Taça Rio, ou seja, o Nova Iguaçu tropeçando, empatando ou perdendo do Volta Redonda e o Vasco vencendo a sua partida, o Vasco pode pular de quarto para segundo, ou de 4 para terceiro ali, se um dos dois times não tropeçarem. Então, nesse momento, o Vasco aí pode encarar o Flamengo, se o Vasco terminar na 4ª colocação, Fluminense, se o Vasco terminar em terceiro e o Fluminense em segundo, ou o próprio Nova Iguaçu, né? Se o Vasco terminar em segundo e o Nova Iguaçu em terceiro, ou vice-versa. Para o jogo de domingo, tem notícia muito boa para a torcida vascaína. Nosso craque Dimitri Payet voltou ontem aos treinamentos, tá recuperado, não tá 100% ainda, mas até o dia do jogo a tendência é que Payet já esteja aí pronto para jogar, né? Treinou bem, não sentiu aí cansaço e hoje deve voltar a treinar normalmente. E a tendência, né, o Ramon Dias que coloque ele em campo. E ontem a gente falou muito sobre escalação, formação tática. A informação que a gente teve é que o Ramon deve voltar a utilizar o esquema de 3-5-2 com 3 zagueiros. O João Vitor deve voltar na vaga do Robert Rojas ali no sistema defensivo. No meio de campo a gente deve ter ali a briga entre Matheus Carvalho e o Sforza para ganhar a vaga do Zé Gabriel, e no ataque uma briga também muito interessante para quem será o parceiro de ataque de Verratti. São 3 jogadores nessa briga: Rossi, que foi o titular do último jogo, David, que entrou e fez gol, e o Adson, que foi muito bem na última partida, jogando um pouco mais recuado. Então uma disputa aí sadia, uma disputa boa, uma disputa aí que com certeza terá, né, o Ramon Dias ali como o cara que vai escolher essa dupla de ataque do Verratti. Então provável time, provável escalação do Vasco aí para domingo deve ser: no gol, Léo Jardim, trio de zaga com Léo pela esquerda, Medel centralizado e João Vitor pela direita, meio de campo, os 2 alas, PH pela direita e Piton pela esquerda, centralizados Sforza ou Matheus Carvalho, Galdames e Payet, e lá na frente a grande dúvida, né, será Rossi, David ou o nosso querido Adson ao lado de Verratti ali, né, o nosso pirata, o nosso artilheiro já com 4 gols desde que começou a marcar aí nas últimas 3 partidas, artilheiro do Vasco na temporada. Então é isso, tô muito confiante, acho que o Vasco vai vencer. Lembrando que se o Vasco vencer por mais de 3 gols e o Fluminense empatar, a gente passa o Fluminense na tabela também, que é outro detalhe importante. E como sempre, eu, Mário Coelho, já fui lá na Betwinner, botei R$1.000 na vitória do Vasco. Lembrando que a Betwinner, pera aí que eu vou pegar pra vocês aqui, ó. A Betwinner, vou sair da tela aqui, rapaziada. Tive que sair da tela. A Betwinner, nesse domingo, vai sortear 5 camisas dessa daqui do Vascão, ó. São 5 camisas dessa maravilhosa dos camisas negras e mais R$5.000 para você vascaíno que se cadastrar ou que já for cadastrado, não tem problema. Se você já for cadastrado, não tem problema. É só você ir lá no site deles, da Betwinner, o link tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, e você fazer um depósito aí. Quanto maior o valor do depósito, mais chances você tem no sorteio. Mínimo são R$10, mas tem que lembrar, tem que usar o código MÁRIO2024, MÁRIO2024. Lembrando que quanto maior, se você depositar R$10, você tem 10 chances. Botou R$1.000, você tem 1.000 chances. Botou, sei lá, R$500, 500 chances. Então corre lá, faça o seu depósito para quem sabe levar uma camisa e R$5.000 para casa nesse domingo. Beleza?
Bora falar de mercado da bola agora, né? Vamos falar sobre as situações envolvendo aí contratações. Janela de transferência está mesmo quase acabando, né? Dia 7, agora quinta-feira, a gente vai ter a janela aí se encerrando para o início do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Vasco ainda busca algumas contratações. O Vasco aí tá buscando entre 2 e 3 jogadores, são 2 atacantes e um meia atacante, né? Meia atacantes aí que estão sendo especulados. Teve o Emanuel Martinez, jogador lá do América Mineiro. Enfim, o Vasco tá com alguns nomes aí sendo negociados nesse momento pelo Alexandre Matos. Pro setor de ataque, o nome do Carlinhos é um nome que interessa ao clube para ser reserva do Pablo Verratti, né, um jogador que chegaria para compor elenco, e o Vasco busca um jogador para ser titular, um jogador que chegue para assumir a posição ali de ataque, né, para ser a dupla de ataque do Verratti. Muitos nomes aí nesse momento em negociação, né? O Alexandre Matos, Ramon Dias, a 777 buscando essa solução, e lembrando que o Ramon e o Emiliano estão cobrando e estão cobrando muito aí o Alexandre Matos e a 777 para que o Vasco feche pelo menos essa contratação, esse jogador titular. Então a tendência é que até o dia 7 a gente tem aí esse nome aí sendo contratado. E tem mais, tá? O Vasco já começa a trabalhar com nomes pro meio do ano, né? O Vasco vai ter uma janela aí no mês de julho voltando a se abrir, e nomes de peso começam já a aparecer, né? Nomes aí de jogadores como Narritan Andez, meia uruguaio, craque, jogou muita bola no Boca Juniors, se transferiu pro Cagliari da Itália, né? Também jogou muita bola por lá. O contrato do Narritan Andez, ele encerra agora no dia 30 de junho, ele tem apenas 28 anos de idade, então é um jogador que já está no radar, já está aí em conversas com o Vasco da Gama nesse momento. Outro jogador que também muita gente não está aí comentando, mas o Vasco monitora de muito perto, é o nosso cria, Felipe Coutinho. Eu sei da dificuldade, eu sei que é uma contratação muito complexa por questões financeiras, por questões aí também do jogador ainda ter um contrato longo com o Aston Villa, apesar de estar jogando no mundo árabe, mas a questão do Coutinho poder ele mesmo tá aí interferindo nessa negociação é algo que pode contar muito aí para que o jogador consiga um empréstimo, né, de 1 ano para o Vasco aí nesse meio de temporada. Então o Vasco segue monitorando esse jogador, e ontem também surgiu o nome do Romarinho, que é outro jogador que também tem o seu contrato se encerrando agora no meio da temporada, né, e teve seu nome sendo especulado, né, ventilado no Vasco também no dia de ontem. Então o Vasco, apesar de nesse momento estar buscando soluções imediatas agora até o dia 7 de março, o Vasco já visa já a próxima janela. O Vasco já trabalha muito forte aí para as contratações que podem acontecer no meio da temporada. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso pro vídeo da manhã. Fiquem ligados que hoje à tarde a gente deve ter um vídeo recheado aí de assuntos importantes. Então não esquece, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o joinha, deixa o like no nosso vídeo se você ainda não deixou, compartilhe o vídeo com os amigos e corre lá, BetWinner, quer levar uma camisa daquela para casa que eu acabei de mostrar e R$5.000, primeiro comentário fixado, clica lá no link deles, faça um depósito. Quanto maior o depósito com o código MARI2024, maior será a sua chance de levar essa camisa para casa e esses R$5.000 no Pix, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!